Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no Grupo Q, aqui no Q Concursos, comigo, professor Gustavo Musi. E nessa aula nós vamos começar a ver uma disciplina aí importantíssima para alguns concursos, né, como é o caso, por exemplo, da Receita Federal. Aliás, comércio internacional na área fiscal, o único concurso que cobra atualmente é a Receita Federal, mas apesar de ser só a Receita Federal que cobra, é uma matéria importantíssima no concurso da Receita, né? Ainda mais que você sabe que normalmente a Receita Federal exige um mínimo aí por disciplina ou por grupo de disciplinas, então é importante que você tenha uma boa noção geral do assunto. Para quem não me conhece, eu sou o professor Gustavo Musi, sou auditor fiscal da Receita Federal, tá certo? Então nós vamos começar aqui pelo início, sempre é bom. Nós vamos aqui ver nesse bloco, nessa nossa aula, alguns conceitos iniciais importantes, né, o próprio conceito de comércio internacional, e vamos falar também sobre políticas comerciais, tá certo? São assuntos aí que tanto podem ser cobrados na sua prova, como são importantes também para você poder desenvolver o restante da matéria, entender aí o restante da matéria. Então vamos começar primeiramente entendendo o que é o comércio internacional. Eu coloquei lá o conceito de comércio internacional. O que é o comércio internacional? É muito simples. O comércio internacional nada mais é do que o comércio praticado entre duas partes que se encontram em países distintos, podendo envolver agentes particulares ou governamentais, tá? Então, olha só, comércio internacional é simplesmente o comércio feito entre pessoas que estão em países diferentes, em que o comprador está em um país e o vendedor está no outro. É isso, tá? E aí não importa se o comprador e vendedor são entidades privadas, são pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado, se um deles ou os dois são agentes governamentais, não interessa. Se é uma compra e venda onde o comprador está num país e o vendedor no outro, se trata de uma operação de comércio internacional, ok? Continuando aí, ó. Assim, o comércio internacional envolve importações e exportações de bens e serviços, sim. Né? Porque o que é uma importação? Uma importação nada mais é do que a compra de algo do exterior. E a exportação é justamente a venda de algo para o exterior. Então, no comércio internacional, você tem necessariamente um exportador, que é o que está vendendo o produto, a mercadoria ou o serviço, e necessariamente também um importador, que é quem está adquirindo esse produto, essa mercadoria, esse serviço, ok? Continuando. O comércio internacional é regulado por meio de acordos internacionais entre os países, né? Sim, porque internamente cada país tem as suas próprias regras em relação ao seu comércio. Então, no Brasil, por exemplo, nós temos o Código Civil, antigamente tínhamos o Código Comercial, né? Que a primeira parte dele foi revogada pelo Código Civil de 2002. Então, hoje nós temos o Código Civil, principalmente, que regula o comércio interno no Brasil, além de outras leis específicas, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Mas o comércio entre os países, as regras têm que ser estabelecidas entre os próprios países, uma vez que nós não temos, né, uma autoridade legislativa supranacional que vai estabelecer as regras para os países e que eles simplesmente tenham que acatar. Então essas regras, atualmente, elas são estabelecidas por acordos entre os países, por isso que eles são tão importantes para o comércio internacional, tá? Aliás, o comércio internacional ele é importante por várias razões. Ele é importante, claro, porque ele permite o atendimento de necessidades das populações locais. Então, às vezes, por exemplo, um país precisa de um produto que o Brasil produz em abundância, aquele país não tem. Ele precisa, muitas vezes, até para alimentar a sua população. Então, ele pode comprar do Brasil. O Brasil precisa de um produto que aqui não é fabricado em pouca quantidade, ele precisa complementar, ele também pode comprar desse outro país. Além dessa necessidade mais básica, né, mais óbvia, o comércio internacional também é importante porque ele alimenta a circulação de riqueza entre os países e o comércio internacional também é um fator importante para a preservação da paz mundial. Ah, professor, isso é papo furado. Não, é verdade, não é? Inclusive, se demonstra que países que têm um forte comércio entre si, eles têm uma menor probabilidade de se envolverem em um conflito armado entre eles, por razões óbvias, né? Porque se eles se envolvem em um conflito armado, ambos normalmente são prejudicados, porque o comércio entre eles também é prejudicado. E aí você pode ter a própria pressão da população interna, né, contra esse conflito e por aí vai, tá certo? Aliás, alguém já disse que o comércio internacional é uma das principais formas de pacificação. Depois da bomba atômica, ele é uma das principais formas de pacificação da raça humana, né? A bomba atômica por razões óbvias, né? Porque um país que tem bomba atômica, ninguém vai querer se envolver na briga com ele. Então, pelo menos é uma briga, né, de proporções como eram antes
proporções de vida ou morte. O comércio internacional, ele também se presta esse papel, mas de uma forma pacífica, tá certo? Mas vamos lá, continuando aí. A política comercial é importantíssima aí para o comércio internacional. O que é a política comercial? Coloquei lá. A política comercial pode ser definida como um conjunto de diretrizes e decisões tomadas pelo governo, aqui o governo de um país, tá? Relativas às negociações comerciais com outros países. Então, política comercial é um conjunto de diretrizes e decisões que o governo de cada país toma em relação ao comércio internacional. Então, cada país ali, claro, é soberano para estabelecer ali se vai aceitar aquelas regras ou não, né? E aí, mesmo aceitando, mesmo dentro das regras do jogo, dos acordos internacionais, você tem margem aí, muitas vezes, para que esses países exerçam a sua política comercial. Então, há países, por exemplo, nós vamos falar sobre isso, que são mais adeptos de um comércio mais aberto com os demais países. Então, ele é mais aberto a importações e, normalmente, isso leva também a ele conseguir exportar mais. Há outros países, por outro lado, que têm uma política comercial um pouco mais de proteção à indústria nacional, um pouco mais restritiva, um pouco mais protecionista, conforme nós vamos ver, tá? Então, a política comercial é esse conjunto de diretrizes e decisões que os governos dos países tomam em relação ao comércio internacional. Aí tá lá. Ela é praticada por meio de tarifas, subsídios, cotas de importação e exportação e outros mecanismos. Nós vamos falar sobre eles um pouquinho em outra aula, quando falarmos das barreiras. Via de regra, a política comercial objetiva gerar superávites no comércio internacional e propiciar o crescimento econômico. Esse normalmente é o principal objetivo, pelo menos o objetivo econômico. Gerar superávites no comércio internacional e aí cada país ele sempre quer exportar mais do que importar. Porque todos os países querem exportar mais do que importar? Por uma razão simples. Quando o país exporta, ele vai receber em troca por aquela exportação. Quando o país exporta uma mercadoria, um produto, um serviço, ele está vendendo isso e alguém está pagando por aquilo. Então, quando um país exporta, estão entrando divisas. Divisas que a gente fala são moedas aceitas internacionalmente. Normalmente o dólar, o euro, outras, né? Mas quando um país exporta, então está entrando dinheiro no país, porque alguém está pagando por aquele produto, mercadoria ou serviço que foi exportado. Por outro lado, quando o país importa, é o contrário. Quando ele importa, é ele que vai ter que pagar. Então sai dinheiro do país quando há importação. Então todos os países eles querem sempre exportar mais do que importar, porque aí vai receber mais dinheiro do que manda para o exterior, tá certo? E isso é particularmente importante no caso dos chamados países em desenvolvimento, aqueles países que não têm uma economia interna muito forte. Por quê? Países desenvolvidos, eles têm condições de enfrentar o chamado déficit comercial. Então você pega países como, por exemplo, Estados Unidos, Reino Unido e outros, como a França também, que importam mais do que exportam, tá? Então eles têm um déficit comercial. No entanto, eles conseguem administrar isso porque eles têm uma economia interna forte que consegue fechar a conta, consegue fechar esse buraco aí, né? Agora, países mais pobres, não. Países mais pobres, eles não têm uma economia interna forte, eles não têm uma poupança interna. Então, especialmente no caso desses países, é importante que eles gerem superávites comerciais, até para que entre riqueza externa naquele país e ele possa crescer, não é isso? Possa melhorar. Mas a política comercial também pode ser usada para outros fins, como busca da influência política, por exemplo, né? Então, os Estados Unidos fizeram muito isso, por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial. Antes disso, a própria Inglaterra. Aliás, eu acho que desde a época das grandes navegações, os países usam com esse objetivo. Mas você pegar lá a Inglaterra, por exemplo, ela fazia muito isso durante, especialmente o século XIX, começo do século XX. Não é? Os Estados Unidos fizeram muito isso após a Segunda Guerra Mundial também, utilizando ali, né, o comércio internacional como uma forma de expandir a sua influência. Hoje, quem faz muito isso também é a China, né? A China, ela, através aí do comércio com outros países, ela busca também ter uma influência política muito forte, tá? Então, o comércio internacional, além de servir a razão econômica, né, de propiciar ali a troca de riquezas entre os países, e internamente, né, a política comercial vai buscar gerar superávites comerciais, o comércio internacional também pode ser utilizado aí como uma forma de exercício do chamado soft power, que é a influência que um país pode ter sobre outros e que não seja pelo uso da força, que não seja pelo militarismo, tá? Continuando aí. Formas de exercício da política comercial. Como é que a política comercial pode ser exercida? Eu coloquei lá. Costuma-se identificar 4 formas de exercício da política comercial: regulação, política fiscal,
política cambial e política monetária. Vamos falar das quatro. Ó, regulação. Por meio da regulação, o governo age no comércio internacional de forma direta, proibindo, restringindo e estabelecendo regras para o comércio exterior. Assim, por exemplo, quando a legislação passa a exigir uma determinada autorização para a importação de determinado produto ou proíbe a exportação de outro, está sendo exercida a política comercial por meio da regulação, tá? Então, regulação, o nome já está dizendo, né? É regular, estabelecer regras. Então, uma das formas do governo intervir no comércio internacional, uma forma bem direta, ele estabelece regras para esse comércio. Então, por exemplo, ele pode estabelecer, quer dizer, poder não pode, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente, né? Mas poder no sentido de que ele tem esse poder, né? Ele tem essa possibilidade. O país pode, por exemplo, impor restrições quantitativas à entrada de determinados produtos. Dizer, olha, nós só vamos importar até determinada quantidade desse produto por ano, por exemplo, para exercer a regulação. Ou quando diz, olha, para importar determinado produto, aqui no Brasil, por exemplo, tem que ter autorização da Anvisa, tem que ter autorização, sei lá, do Ministério da Agricultura, tem que ter autorização do Ministério da Justiça. Ali está sendo também criada uma regra, está sendo exercida a regulação. Ou quando se proíbe também, pura e simplesmente, né, a importação de um produto, por exemplo. No Brasil é proibida a importação de pneus usados. Sabia disso? Para evitar que o Brasil vire o lixão, né, do mundo dos pneus. O pneu é um produto de difícil descarte. Então proíbe-se a importação de pneus usados no Brasil, tá? Então tudo isso é exercício da chamada regulação, ok? Que é a forma mais direta do Estado exercer a política comercial. Mas tem outras, ó. A política fiscal, também é uma forma de exercer a política comercial. Na política fiscal, o governo atua no comércio internacional principalmente por meio da tributação e dos gastos públicos. Desta forma, quando a União aumenta ou diminui o imposto de importação de determinado bem, ou realiza aquisição no mercado internacional de outro, está a praticar a política comercial por meio da política fiscal, tá? Então, política fiscal tem a ver com tributação e gastos. Então, quando o governo, por exemplo, aumenta ou diminui o imposto de importação, ele está exercendo ele está fazendo política comercial através da política fiscal. Quando o governo ele compra determinados produtos também lá fora, também no mercado internacional, ele está também, através da política fiscal, que está realizando gastos, exercendo uma política comercial, ok? Aí nós temos a política cambial, também outra forma bem comum de exercício da política comercial. Na política cambial, o governo interfere no comércio internacional por meio da alteração da taxa de câmbio. Aqui é importante entender o seguinte, quando a moeda nacional, a moeda do país, ela está desvalorizada em relação às moedas internacionais que são usadas no comércio internacional, como o dólar, por exemplo. Vamos pensar no dólar. Quando a moeda nacional está desvalorizada em relação ao dólar, o país tende a exportar mais. Por quê? Porque quando a moeda nacional está desvalorizada, veja, a mercadoria é produzida no próprio país, vamos imaginar, aqui no Brasil, e custa R$1.000 produzir um lote daquela mercadoria, tá? E aí vai ser vendida lá fora, e aí o real desvaloriza em relação ao dólar. Isso estimula as exportações, por quê? Vamos lá. Vamos imaginar que essa mercadoria que custa R$1.000, ela é vendida lá fora por $2.000. Vendida por $2.000, tá? Se o dólar, preste atenção, se o dólar está a R$5, esses $2.000 representam R$10.000, não é isso? Agora, se o real desvaloriza e um dólar passa a valer R$6, e continua sendo vendido por $2.000 lá fora, quando é convertido em reais aqui, vira R$12.000 e não mais R$10.000. Então, a desvalorização da moeda local estimula as exportações. E o contrário também é verdade. A valorização da moeda local em relação ao dólar estimula as importações. Porque fica mais barato importar. Você está pagando em dólar, e se o dólar está mais barato em relação à moeda local, isso vai estimular as importações, tá? Aí eu coloquei lá, ó. Por exemplo, se um país deseja aumentar suas exportações, ele pode intervir na taxa de câmbio desvalorizando a moeda local. Se deseja aumentar as importações para combater a inflação interna, por exemplo, pode apreciar a sua moeda, pode valorizar a sua moeda, né? Países que adotam taxa de juros flutuante abrem mão de intervir no comércio internacional por meio da política cambial, como é o caso do Brasil e a maioria dos países aí das grandes economias, né? Exercem normalmente uma taxa de juros flutuante. Então o governo não fica interferindo porque você tem uma taxa de juros fixa. É complicado porque você tem que ter muitas divisas para manter essa taxa de juros no valor que foi fixado pelo governo, né? Para evitar mercado de câmbio paralelo e por aí vai.
Então, a forma mais comum hoje da taxa de câmbio é a chamada taxa de câmbio flutuante. Só que aí na taxa de câmbio flutuante, o governo não intervém na taxa de câmbio, então ele não faz política cambial, tá certo? E por fim, política monetária, que é pouco usada, é verdade, hoje no comércio internacional, mas pode acontecer, eu coloquei lá, ó, menos comum, através dela, o governo atua no comércio internacional através da oferta de divisas internacionais no mercado. Assim, se deseja estimular as importações, o governo pode disponibilizar o maior número de moedas internacionais para transações, por exemplo. É pouco usado porque acaba por interferir na maioria das vezes na taxa de câmbio. Mas isso daqui, na verdade, a política monetária está muito ligada à política cambial, por isso que às vezes se colocam as duas juntas, tá? A política monetária separada mesmo, ela só vai acontecer naqueles países em que o governo ele reserva uma parte da moeda internacional só para transações internacionais, tá? Então, ali para fazer, por exemplo, compras, né, para fazer importações, precisa ter aquela moeda, aquela divisa, especificamente para importações. O governo ele separa ali dólares, por exemplo, para turismo, dólares para operações comerciais e por aí vai. E o dólar para operação comercial ele só pode ser utilizado nisso. Não é o caso do Brasil, tá? Não é o caso do Brasil. Mas se o país adota essa visão, que tentando separar, né, a moeda estrangeira para comércio internacional da moeda estrangeira que pode circular dentro do país, ele pode praticar a política monetária aumentando, diminuindo a oferta de moeda estrangeira para essas transações internacionais, tá? Mas as formas mais comuns são as três anteriores aí, que nós vimos. A política, a regulação, política fiscal e a política cambial. São formas do governo exercer a chamada política comercial e interferir, né, de alguma forma no comércio internacional, ok? Aí, continuando, só para resumir aí, coloquei política comercial pode se dar através da regulação, que é quando o governo age estabelecendo regras para importações e exportações. Pode se dar através da política fiscal, quando o governo age por meio da tributação dos gastos públicos. Pode se dar por meio da política cambial, quando o governo age interferindo na taxa de câmbio da economia. Ou pode se dar através da política monetária, quando o governo age através da oferta de divisas internacionais. Nem todas essas políticas aí são aceitas pela OMC, tá? Só estou falando quais são as formas possíveis aí de política, de exercício da política comercial. São essas que estão aí, principalmente as três primeiras, tá? Vocês vão ver alguns autores que só falam das três primeiras porque considera-se que a política monetária está ligada à política cambial. Continuando. Agora nós vamos falar de um ponto que é muito comum em prova, que é o chamado livre comércio, também chamado de livre cambismo, e o protecionismo. Eu coloquei lá para você. A política comercial de um país pode ser feita a partir de dois grandes modelos, o livre comércio e o protecionismo. Vamos estudá-los aqui, tá? Livre comércio. Os países que adotam o livre comércio apresentam uma maior abertura de sua economia para importações, o que também acaba facilitando suas negociações com outros países, havendo uma menor interferência do Estado no comércio internacional. Então, o livre comércio, o nome já está dizendo, a ideia dele é que o Estado interfira o mínimo possível, de preferência nada, tá? Então, o comércio internacional é regulado pelos próprios agentes econômicos envolvidos nas transações. E aí o que acontece? O país que adota, né, o livre comércio, ele acaba facilitando a importação de produtos do exterior, ele tem um mercado mais aberto para produtos de fora, e por conta disso, normalmente, ele também consegue exportar mais. Porque é algo até um tanto quanto óbvio, né? Se um país ele é aberto às importações, a comprar produtos de outros países, normalmente os outros países serão mais propensos a abrir também o seu comércio para eles, né? Agora, se o país é fechado, diz, não, aqui nós não vamos importar nada de ninguém. A hora que ele vai vender para outro país, o país olha para ele e fala, peraí, você não compra nada de mim, por que você quer que eu compre de você, né? Então, o livre comércio, ele acaba sendo uma via de mão dupla aí. Ao mesmo tempo que o país abre mais as suas fronteiras para o recebimento de produtos estrangeiros, isso acaba facilitando também a exportação dos seus produtos para outros países, tá? As principais características do livre comércio são, primeiro, livre concorrência, né? Ele acredita na livre concorrência, que a livre concorrência é a melhor forma aí de você desenvolver a economia, e livre concorrência não só dentro do país, mas também com empresas de outros países, né? Porque se um país tem uma economia aberta, as empresas daquele país não concorrem somente com as do próprio país, mas também concorrem com empresas de outros países, tá? O que mais? Ausência, ou pelo menos redução significativa de barreiras alfandegárias. Então, ali é uma das características, justamente para ser o livre comércio,
há poucas barreiras para importações, tá certo? Então, ausência de barreiras alfandegárias. Desregulamentação do comércio exterior. Então, o Estado estabelece poucas regras, há pouca interferência do Estado no comércio exterior. Especialização internacional. No longo prazo, os países tendem a se especializar na produção e exportação dos bens que produzem de forma mais eficiente, né? Sim, uma questão até de sobrevivência, vamos dizer assim, né? Das empresas. Elas vão normalmente se especializar na produção daqueles bens que elas são mais eficientes em produzir, conseguem produzir a um custo menor e por aí vai, tá certo? Veja que aqui eu estou falando do livre comércio puro e simples. Nenhum país do mundo, na verdade, pratica o livre comércio puro. Não. Ele, na verdade, alguns países mais, outros menos, né? Mas essas são as características do livre comércio puro, tá certo? Ó, entre as principais vantagens que são normalmente associadas ao livre comércio, podemos citar, primeiro, aumento da competitividade. Sim, né? As empresas de um país que adota o livre comércio tendem a ser muito mais competitivas, muito mais eficientes, até por uma questão de sobrevivência. Porque se elas não forem competitivas, elas vão fechar as portas, não é? Então isso faz com que elas sejam mais competitivas, elas sejam mais eficientes. O que mais? Produção em larga escala, justamente porque vende mais, né, para outros países, consegue produzir em larga escala. Distribuição mais eficiente dos fatores de produção. Sim, como há uma livre mobilidade dos fatores de produção, eles se distribuem de forma mais eficiente. Mais opções para o consumidor, né? Como um consumidor ele pode, além de comprar no mercado interno, ele pode também importar, ele tem muito mais opções do que num país que é fechado na sua própria economia. Menores preços, essa costuma ser a característica, né, dos países que adotam o livre comércio, de uma forma geral. Por quê? Justamente por conta da concorrência, né? Então, se o preço, inclusive, dentro do país está muito alto para aquele produto e lá fora o preço do produto está mais barato, as pessoas vão importar e aí isso acaba forçando a baixa do preço no mercado interno também. E interrelacionamento maior entre as nações, aquilo que eu já falei, né? Como um país ele é mais aberto a importar, normalmente ele vai ter mais facilidades para exportar para os demais países, e isso contribui para um maior relacionamento entre os países. Continuando. Por outro lado, o livre comércio também traz alguns riscos à economia local. Nem tudo são flores, mas tem alguns riscos à economia local, entre os quais podem ser citados. Primeiro, possibilidade de quebra de indústrias nacionais, né? Principalmente no começo. Se um país tem uma economia fechada e de repente ele se abre, as empresas podem não estar preparadas para aquilo, né? Então pode haver sim, especialmente num primeiro momento, uma quebra aí de indústrias nacionais. Possibilidade de dependência externa para acesso a determinados bens, né? Como o país é muito aberto, ele acaba se especializando na produção de determinados bens em que ele é mais eficiente, isso pode aí fazer com que ele seja dependente, às vezes, de determinados bens que venham de fora. E possibilidade da ocorrência de déficits comerciais, né? Pode acontecer, com uma economia aberta, o país importa e exporta livremente, pode acontecer um déficit comercial, ou seja, quando o país importa mais do que exporta. Esses são os riscos, tá? Embora o livre comércio hoje ele seja muito mais recomendado do que a opção que nós vamos ver agora, que é o outro extremo, que é o chamado protecionismo. Olha só. O protecionismo, por sua vez, e diferentemente do livre comércio, implica uma maior intervenção do Estado no comércio internacional, havendo a intenção normalmente declarada de proteger a indústria e a economia nacionais, daí a origem do seu nome. Então, o mercado, um país protecionista, ele procura fechar as suas fronteiras, principalmente as importações, né? Exportar, todo país quer exportar, como eu disse, mas ele procura fechar o seu mercado interno e deixá-lo somente para as suas indústrias nacionais, por isso que se chama protecionismo, tá? E aí vamos lá. Entre as características do protecionismo temos reserva de mercado com acesso reduzido ao mercado interno por parte de empresas internacionais, né? Justamente por conta das restrições aí que são impostas, que é a segunda característica, ó, presença de muitas barreiras alfandegárias, isso dificulta a venda no país de produtos de origem estrangeira. Grande intervenção estatal no comércio internacional, diferentemente do livre comércio, no protecionismo o Estado acaba intervindo grandemente, inclusive de forma direta, através da regulação, por exemplo, tá? Essas são características do protecionismo. Agora ele tem algumas vantagens, então lá, é importante você saber isso porque às vezes em prova cobra vantagem e desvantagem de cada sistema. Ó, entre as vantagens que podem ser associadas ao protecionismo temos, primeiro, proteção à indústria nascente ou deficiente, né? Então se um país está querendo desenvolver, por exemplo, um determinado setor industrial, ele pode querer proteger aquele setor pelo menos por um tempo, né? Até que ele se torne robusto o suficiente para competir a nível internacional.
Outra vantagem, possibilidade de fugir dos riscos da especialização internacional. Então, aqui o governo ele pode, inclusive, estimular a produção de determinados bens dentro do país, mesmo que o país não seja o mais eficiente a produzi-lo, mas o governo pode dizer que é importante que o país produza, por exemplo, por questões estratégicas, ou às vezes, né, que aquilo acaba sendo importante para propiciar uma cadeia de produção de um outro produto, por exemplo, tá? Então, existe essa possibilidade maior no protecionismo de fugir desses riscos da especialização. O que mais? Possibilidade de combate mais eficiente às falhas de mercado, né? Uma vez que o Estado está intervindo diretamente, ele tem uma forma, pelo menos em tese, a possibilidade de intervir e combater falhas de mercado, como oligopólios, por exemplo, ou mesmo monopólios, né? E outros. E possibilidade de evitar déficits, né? Sim, aliás, o protecionismo, normalmente, ele também, um dos grandes objetivos dele, é evitar o déficit comercial, por isso que você restringe as importações. Agora, ele também tem riscos, olha só. Por outro lado, assim como o livre-cambismo, né, que é o livre comércio, o protecionismo também possui riscos, entre os quais podemos citar, primeiro, acomodação e ineficiência da indústria nacional. Sim, né? Como a indústria nacional está fechada em si mesmo, não compete com indústrias de fora, a tendência é que ela seja menos eficiente. A tendência é que ela se acomode, tá certo? O que mais? Criação de monopólios. Se não tomar cuidado, você pode ter monopólio. Por quê? Porque como o mercado é mais fechado, é maior a probabilidade de uma empresa ir comprando outra, comprando outra, comprando outra, e depois ela virar uma gigante que engoliu todo mundo, né? Então é importante que, nesse caso, o Estado esteja de olho. Dificuldade de acesso a outros mercados, aquilo que eu já falei. Se um país não se abre para importações de produtos de outros países, os outros países não terão boa vontade para abrir os seus mercados também, tá certo? Então o país acaba tendo mais dificuldade, e as suas empresas também, de acesso a outros mercados. Esfriamento nas relações internacionais, porque os países acabam se isolando, e desvantagens aos consumidores, né? Normalmente o protecionismo ele traz muitas vantagens aos consumidores, por exemplo, menos diversidade de produtos, uma vez que, né, você não tem acesso a produtos de fora, ou tem muito pouco acesso a produtos de fora. O preço costuma ser mais alto, sim, porque a concorrência é menor. A qualidade dos produtos também normalmente tende a ser pior, uma vez que há menos concorrência, você não concorre com os produtos de fora. Muitas inovações lá de fora nem chegam ou demoram muito para chegar ao país, tá? Então ele costuma trazer mais desvantagens ao consumidor. Então, isso colocado, ó, a última observação aqui que eu queria colocar, eu coloquei lá. Embora, como vimos, tanto o livre comércio como o protecionismo possuam suas vantagens e riscos, o consenso internacional é de que o livre comércio é o mais vantajoso a longo prazo para os países em geral, tá? É por isso que, por exemplo, a OMC, a Organização Mundial de Comércio, ela tem como um dos seus objetivos declarados justamente aí estimular o livre comércio entre os países, ok? Muito bem, com isso então chegamos ao final aqui de mais uma aula, né, aula de comércio internacional, falando aí sobre o conceito de comércio internacional e sobre política comercial, ok? Vamos ficando por aqui então, bons estudos para você e até a próxima!